Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Glória a Jesus. Deus é bom. Abre a palavra de Deus comigo. Livro de Lucas, capítulo de número 7. A gente vai ler do verso 11 ao verso de número 15. Lucas 7, do 11 ao 15. Aqueles que não têm a palavra de Deus, a Bíblia aí nas suas mãos, pode acompanhar no telão. Mas se você tem, abra a sua Bíblia aí, acompanhe nas Escrituras. É importante a gente não perder o costume de manusear a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse ao jovem: eu lhe digo, levanta-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a sua. Amém. Amém. Texto conhecido. Eu acho que eu já ministrei algumas sobre esse texto. Melhor trocar? Ei. Foi. Conhecido, eu acho que eu já ministrei até algumas vezes aqui nesse texto, até aqui na igreja. Mas queria usar mais essa porção mais uma vez para falar à igreja. Foi o texto que Deus levantou bem alto no meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração nessa noite. Esse texto conta a história de uma mãe que está passando por um grande sofrimento, uma mãe que está passando uma grande dificuldade. Não é uma mãe comum, é uma mãe que já tinha passado um sofrimento anterior, porque além do texto falar que ela era uma mãe, vai falar que ela também era uma viúva, ou seja, ela tinha já enterrado seu esposo. Então era uma mãe que já tinha passado uma situação parecida com o que ela estava passando naquele momento. Só que não tem comparação de enterrar um esposo e enterrar um. Sofrimentos diferentes, mas sofrimentos. O texto fala desse sofrimento dessa mãe, dessa angústia de uma mãe, dessa perda da alegria de uma mãe. O texto vai falar de algo que a gente passa no decorrer da vida, porque todo mundo sabe que a gente nasce, cresce, desenvolve e um dia vai partir. Mas ninguém quer chegar no final da partida. Ninguém quer que esse momento chegue, por mais idade que tenha, por mais dias que já se passaram. Ninguém está preparado para isso. Mas a questão é que ninguém mesmo está preparado para algo que nem a gente consegue dar nome, que é uma mãe perder um filho. A mãe enterrar um filho, porque aí já não é uma questão só do processo natural da vida, porque não foi feita a gente para enterrar os nossos próprios, não tem nem nome para isso. Qual o nome que se dá para alguém que perde um filho? Não tem.
Se você perde o seu pai e a sua mãe, você fica órfão. Se você perde o seu esposo, a sua esposa, você fica viúvo. Mas o filho, de tanta dor e sofrimento que é, a gente nem tem um nome específico, não tem nem algo para fazer, para chamar. A gente só vai falar, é uma dor insuportável. E essa mãe, ela está passando esse processo de dor, esse processo de luta, pela segunda vez. Ela está lá, indo em direção ao sepultamento. Todos que já passaram por isso sabem que é um momento muito duro, muito difícil, e mesmo estando um montão de gente junto com você, parece que você está sozinho. Parece que não tem ninguém ao seu lado. Parece que você está ali e tem um montão de gente que não consegue enxergar a dor e o sofrimento único que você está sentindo. Então tem uma multidão junto com essa mãe, sim ou não? O texto que a gente falou fala que tem uma multidão. Tem uma multidão indo em direção ao sepultamento. E essa multidão, com certeza, tinha lá pessoas chorando, pessoas desesperadas, pessoas de um montão de jeito, e ainda tinha as carpideiras que eram pagas para chorar. Então, tinha tudo isso no lado dessa multidão. Já tinha. Profissão meio extinta, mas ainda falada nos interiores, né? Pessoas que são pagas para chorar em sepultamentos. E aí, essa mãe, em direção a essa dor, essa família que está ali em direção a essa dor, ela tem um encontro com o Senhor. Ela tem um encontro com Jesus. E aí a gente vai entrar na mensagem que Deus deu para esta noite. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você, Jesus, ele conhece a sua história e ele enxerga você mesmo em meio a uma multidão. E eu queria ler com você de novo o verso 11 ao 13, que diz: logo depois de chegar na cidade, com ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Então Jesus está chegando na cidade, Jesus está chegando nesse lugar, e ao chegar nesse lugar tem uma multidão com Jesus e os seus discípulos. Então Jesus está indo em direção à cidade, e na porta da cidade há um encontro. A multidão que vem com Jesus e a multidão que vem com o sepultamento. E aí o texto vai continuar dizendo: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E o texto vai falar: ao vê-la. Tinha uma grande multidão, tinha um montão de gente chorando, tinha um montão de gente junto, mas Jesus fixou os olhos naquela mãe. Jesus viu ela. Jesus viu a dor daquela mãe. Jesus viu a dor daquela pessoa. Jesus, ao fixar os olhos nela, ele percebeu logo que se tratava de algo importante que ele precisava cuidar. Algo que só ele podia resolver. Talvez o teu sofrimento hoje seja esse. Você já tem um montão de gente ao seu lado, tem muita gente já falando com você, talvez esteja até chorando ao seu lado, mas você olha e não consegue perceber ou se identificar se realmente elas se importam. Elas realmente estão interessadas naquilo que você está passando, naquilo que você está sofrendo, naquilo que você está vivendo. E eu queria te lembrar, Jesus vê o seu sofrimento. Independente de quantas pessoas estão ao seu redor, Jesus tem os olhos voltados para cada um de nós, e Ele se importa. Jesus se importa comigo, Jesus se importa contigo, Jesus se importa com você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quão duro e quanta coisa você tem vivido nesses dias. Não sei quais são os processos
de dificuldade, de sofrimento, de dor, de angústia que pode estar passando na sua vida. Eu não sei aquilo que está se levantando com você para te levar num lugar de escuridão, desespero, de dor, de sofrimento. Mas eu vim falar para você, Jesus enxerga tudo isso na sua vida. Não desista, meu irmão. Não pense que Jesus não se importa. Não pense que você está sozinha nesse sofrimento. Não pense que essa dor vai acabar com você. Pense, Jesus está comigo. Ele vai se levantar e Ele vai mudar a minha história. A história da viúva foi mudada, meu irmão. A história da viúva foi transformada, porque ela teve um encontro com aquele que podia mudar a história dela. E isso não é diferente hoje. A palavra de Deus diz que Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele vai ser o mesmo para sempre. Então, se Jesus curou ontem, Ele pode curar hoje. Se Jesus ressuscitou ontem, Ele pode ressuscitar hoje. Se Jesus transformou vidas ontem, Ele pode transformar vidas hoje. Se Jesus salvou eu e você, Ele pode salvar as pessoas que vocês estão orando por elas. Jesus continua transformando, Jesus continua mudando realidades, Jesus continua, ao se encontrar, a olhar, ver a dor, ver o sofrimento, ver a dificuldade e muda a história. Jesus é o mesmo ontem, querido, e está fazendo milagres nos dias de hoje ainda. Então tenha um encontro com Ele, deixa o olhar de Jesus cruzar o olhar que você tem pelo seu sofrimento. Às vezes a gente está olhando para o sofrimento e não está olhando para aquele que pode cuidar do nosso sofrimento. Deixa os olhares se cruzarem, olhe nos olhos de Jesus e deixa Ele fazer. O que aconteceu com aquela mãe? Ela não precisou falar nada. Não tinha uma palavra dela em direção a Jesus. Teve um olhar de Jesus para ela. Tem um olhar de Jesus todo especial nesse lugar. Porque a palavra de Deus diz, quando o povo dele se reúne, os olhos dele se voltam. Onde tem 2 ou 3, ele se faz presente. O Espírito Santo está aqui, querido. Hoje é um bom dia para você compartilhar essa dor. Hoje é um bom dia para você compartilhar esse sofrimento. Hoje é um bom dia para você mostrar para Jesus aquilo que está te incomodando. E eu tenho certeza que Ele pode e Ele quer mudar a sua história. Ele enxerga. O salmista vai dizer lá no Salmo 33, 20, que a nossa alma deve esperar no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, o nosso coração deve se alegrar nele. A gente precisa começar a olhar e começar a perceber que quando a gente se entrega e confia no Senhor, o nosso coração começa a mudar de uma realidade de tristeza e aumento de confiança, porque Ele é o nosso rochedo, é quem a gente pode colocar os pés. O Senhor, Ele encontra e Ele, ao vê-la, Ele enxerga ela, mesmo em meio a uma multidão. Tem uma multidão de pessoas aqui hoje, mas Jesus está te vendo. Jesus está olhando você, Jesus está me olhando, e Jesus está olhando com seu olhar de ternura. Olha o que o texto vai dizer, verso 13 ainda. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ao olhar para aquela pessoa com sofrimento, ao olhar para o meu coração em sofrimento, o meu Senhor, Ele é misericordioso. Ele é compassivo, Ele olha para mim com um olhar de misericórdia, Ele se importa com aquilo que está doendo, Ele se importa com aquilo que está me afligindo, Ele, ao vê-la, Ele olha para ela. Deus está te olhando e está sendo compassivo, querido. Deus está se importando com aquilo que você está vivendo. Você não está vivendo isso sozinho. A palavra de Deus diz que a gente, mesmo se passar por águas, mesmo se passar por fogo, ou seja, mesmo se passar com coisas que nos iam afligir, Ele estaria conosco.
Ele estaria presente. O Senhor se faz presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as coisas que passamos. A Bíblia tem um livro, e esse livro é o livro de Jó. Não está ali por acaso, querido. Não está ali para te mostrar a história de um homem. Está ali para deixar um grande exemplo que Deus, mesmo ao meio do sofrimento humano, Deus está lá. Tem tudo, Jó está perdendo tudo, mas não perde o Senhor. E a gente não pode perder o Senhor em meio às dificuldades. A gente não pode abandonar o Senhor em meio às lutas. Ele está aqui, Ele está vendo, Ele está olhando. E aí você pode pedir: Senhor, levanta, Senhor. Levanta com mãos fortes. Me tira dessa dor, não tem problema pedir, para que Ele te livre. Mas Ele deixou claro que enquanto estaríamos nessa terra, no mundo a gente teria aflições, a gente teria dificuldades, a gente passaria por lutas, mas Ele também falou para a gente ter bom ânimo, para a gente ser corajoso, porque Ele venceu, e porque Ele venceu, nós vamos vencer. Tem vitória, querido, no fim do túnel, tem vitória, tem luz lá. Você pode estar entrando no túnel agora e está escuro. Eu queria te falar, a luz já já vai raiar. Já já vai raiar a luz. Já já o seu Redentor vai brilhar. Já já as mãos dele vai estar aí com você. Você não precisa sentir, querido, você precisa confiar. Você não precisa de um arrepio, você precisa ter fé. Você não precisa de muita coisa, você precisa olhar para Ele e entender: Ele é aquele que eu tenho a minha confiança. Ele é aquele que eu coloco toda a minha fé. E eu posso confiar no meu Redentor. Por certo, Ele vai se levantar. Jesus, Ele vê, se compadece, mas Ele também fala algo importante para aquela mãe. Ele fala algo para ela: não chore. Não. Quantas vezes você já chorou, querido? Tem quantas coisas fazendo você chorar? Se eu fosse relatar problemas aqui, a gente ficava a noite toda e não ia conseguir alcançar de tanta gente que tem aqui, cobrir todos os problemas que podem ter na vida que faça a gente chorar diante de Deus. Mas Jesus falou para aquela mãe, ao vê-la se compadecendo, e falar: chega de choro, cheguei e encontrei com você no teu momento de choro. Vai ter um momento, vai ter uma hora que você não vai chorar mais por aquilo que você está chorando, e você vai se lembrar: um dia eu chorei e Deus me tirou desse lugar de choro, Deus me tirou desse lugar de angústia, Deus me tirou desse lugar de sofrimento. E você vai lembrar: eu estava chorando, mas o meu Senhor me tirou desse lugar. A Bíblia vai falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o choro pode durar quantos dias, meus queridos? O choro pode durar uma noite. Está falando de período, está falando de período sombrio, noite, falando de período de escuridão. Mas tem algo que vai acontecer ao raiar do dia. Tem algo que vai acontecer quando o dia clarear. A alegria vem. O choro vai embora. Você pode até chorar de novo, mas pode ser de alegria. Porque quando a alegria vem, a gente até chora também, né? Mistura tudo. A gente confunde todos os sentimentos junto, porque o Senhor faz isso dentro da gente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. No seu sermão da montanha, Jesus falou lá em Mateus 5, bem-aventurado, feliz são aqueles que choram, porque serão consolados. Tem consolo, querido. A gente pode chorar, a gente pode até se desesperar em alguns momentos, mas já já o Senhor se levanta, enxuga do teu rosto toda lágrima e te consola. Ele é especialista em consolar
pessoas que estão em dor, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão diante da sua presença, se renunciando, dizendo para Ele: Senhor, eu já tentei de tudo. Senhor, eu já tentei com toda a minha força e todo o meu recurso. Está aqui o meu sofrimento. Cuida dele. E Ele vem e consola. O Espírito Santo, queridos, é um título que tem de nome dele: o Consolador. Ele é o Consolador. Ele está olhando. É bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Tem consolo para mim? Tem consolo para você, porque o Espírito Santo, ele paira para aqueles que estão buscando, olhando para Ele e esperando nele. Aquela mãe pôde ouvir de Jesus: não chore, não chore. Jesus estanca o choro com uma palavra. Jesus estanca o choro daquela mãe que estava vivendo uma dura situação. E o texto não fala que ela continuou chorando, mas o filho ainda estava morto. O filho ainda estava no caixão. Não tinha acontecido nada ainda, meu irmão. Mas ela tinha ouvido de quem? Você pode ainda estar vivendo a situação. Você ainda pode estar vivendo a situação amanhã. Você ainda pode estar indo em direção ao cemitério, querido. Podia estar indo em direção ao problema. Mas se Jesus se revelou a você, falando para você: chega de choro, chega de choro. Confia nele. Se Jesus falou para você: chega, chega. Acredite, meu irmão. Aquela mãe ainda estava lá com o filho morto, mas ela ouviu de Jesus. O que você tem ouvido do Senhor? O que Ele tem falado ao seu coração nesses dias? Enquanto você está pensando tanto sofrimento e tanta dor, tanto à sua volta, quanto até mesmo nos seus e na tua vida. O que você está ouvindo dele? Quais são as palavras que você tem ouvido? Quais são a multidão de vozes que você tem ouvido? Tinha uma multidão de pessoas e elas também estavam em prantos, dores e sofrimento. A única pessoa que vem com a palavra que vai estancar é o Senhor. A palavra dele tem esse poder nas nossas vidas, de estancar dor e sofrimento, porque ela gera o quarto ponto que a gente tem que falar. Ela gera o milagre. O milagre começa a acontecer. O milagre começa a acontecer na vida daquela mãe, daquelas pessoas, porque eles ouvem a palavra de Jesus primeiro. Então elas têm que parar, porque Jesus fala: chega de dor. Jesus para aquela procissão para o velório. Jesus para aquele cortejo e eles param, eles obedecem. O problema é que às vezes a gente está escutando de Jesus e a gente não está obedecendo e está prosseguindo, está indo em direção ainda àquilo que não está nos causando dor. Jesus já pode ter mostrado para você a raiz do seu sofrimento, o que você deveria ter deixado, aquilo que você deveria ter obedecido e você não fez, e é por isso que ainda está doendo. Para acontecer o milagre lá, eles tiveram que ouvir a palavra e obedecer. Queridos, a gente precisa obedecer ao nosso Deus. A gente precisa obedecer à palavra do Senhor. Se a gente quer transformação, mudança de vida, a gente precisa obedecer ao Senhor. E aqui tem um paralelo muito profético. Jesus fala para eles de não chorar, fala para eles pararem, e a morte está ali. Mas quem está do outro lado falando? A vida, porque Jesus é a vida. A morte estava presente no ambiente. Eu não sei aquilo que tem te cercado. Pode ser até a morte. O salmista, o salmo que meu pastor gosta muito, vai falar: cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. O que tem te cercado? O que tem pairado à sua volta? Coloque o dono da vida lá. Coloque aquele que pode levantar aquilo que está morto. Coloque aquele que está podendo transformar a morte em vida. O que está morto
na sua vida? O que tem te causado dor, que é coisas de morte, que a palavra de Deus aponta que é morte? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é... Então, pecado na vida da gente provavelmente está gerando, mas Jesus falou que ele veio. E quando ele veio para dar e vida abundante, meu irmão. Jesus veio dar vida e vida em abundância. O que tem na minha e na sua vida que Jesus mandou parar? Para, chega, dá um basta, tira, remove, para provar o milagre. O que é? Eu não tenho força para encarar isso. Então, a mãe também não tinha. Mas ela obedece, estanca o choro, olha de fixo para o problema, e Jesus agora não fala mais à mãe. O milagre acontece Jesus falando aquilo que estava morto. Porque o texto vai falar o quê, meu irmão? Jesus falou ao menino. Jesus falou com aquilo que estava morto. Jesus vai falar com o seu problema. Chega. É na autoridade dele, meu irmão. É na autoridade dele, não é na sua força, não é na minha força. Jesus que tem poder de trazer à vida aquilo que está morto. Trazer o milagre à existência. E pode ter certeza, não vai se explicar. Porque aquele ato de Jesus na lei era um ato de contaminação. Tocar num caixão era uma coisa, mas a vida vem e toca naquilo que está morto. E aquilo que está morto não transfere para aquilo que tem vida. Aquilo que tem vida transfere para aquilo que está morto. E eu queria te falar, Jesus está aqui para transferir vida no teu coração, esperança no teu coração, mudar a realidade do teu coração, animar o teu coração. Pode ter dor e sofrimento ainda no dia de amanhã, mas eu queria te falar, saia daqui com Jesus e certo, que um dia vai brilhar na sua vida, e você vai olhar aquilo que está te arrancando o choro, e você vai falar, eu não choro mais por isso, porque o Senhor meu Deus, Ele mudou a minha história, Ele tirou a minha vida do sofrimento e me colocou em alegria. Pode contar com isso, meu irmão. Deus é um Deus que olha, se importa, se compadece. Ele muda a história, Ele faz milagre e Ele traz esperança. Ele traz esperança, porque o texto vai falar que depois que Ele remove o sofrimento daquela mãe lá falando ao menino, o menino começa a conversar. O silêncio da morte é quebrado. O silêncio da morte, daquele ambiente de choro, é quebrado pela fala daquele garoto conversando agora. Mas Jesus agora olha para aquela mãe e entrega o seu filho para ela de novo. Aquela mãe estava olhando para frente e o que ela enxergava no futuro não era esperança. Ela enxergava no futuro um problema muito grande, porque naquela época, meu irmão, perder o marido e perder os filhos era não saber como ia se sustentar, era não ter certeza do dia de amanhã. Então a perspectiva daquela mãe, ela estava indo em direção não só ao cemitério, mas a um lugar de desesperança. Jesus, quando entrega, reativa ela a olhar para frente e ter esperança. Não chore. Jesus quer devolver para você a sua e a minha esperança. Ele quer fazer isso. Jesus quer remover dos nossos olhos toda lágrima. E eu queria fechar essa mensagem num dia tão especial, trazendo esperança para o seu coração. A Bíblia fala que Jesus estancou o choro daquela mãe naquele momento, e ela não chorou mais sobre aquele sofrimento. E o texto bíblico vai falar de 2 momentos que a gente pode viver em relação ao choro. Então, ter milagre, esperança no tempo presente é algo muito bom. É algo que a gente precisa
nos ajuda a caminhar na fé. O texto bíblico vai falar que as nossas provações produzem em nós esperança, produzem em nós fé, certeza. Mas o texto bíblico, quando vai falar de choro, de sofrimento, e eu queria ler com vocês 2 textos, que é o texto de escolha que a gente tem para a vida futura. Então eu queria ler para você o texto de Mateus 13, verso 42, que diz assim: e eles os lançaram na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de... Eles foram lançados no lago de fogo, aonde tem choro e ranger de dente. Queridos, esse choro Jesus não vai remover. Ele está lá no futuro. Ele está após a morte. Está após ao encontro com Ele. E a Bíblia fala que tem pessoas que vão para esse lugar. Vão ser lançadas no lugar que vai haver choro, que vai haver ranger de dente. E esse lugar é o inferno. Esse lugar é para todos aqueles que não reconheceram ao Senhor Jesus, não aceitaram o Senhor Jesus, não declararam com a sua boca que Ele é o Filho de Deus, que você precisa de um Salvador, que você precisa de remissão dos seus pecados, que você precisa dEle. Com a sua boca confesse, com o seu coração creia que o Senhor é Senhor e Salvador, para que você não vá lá para esse lugar. Mas também tem os grupos que já fizeram isso, e o texto também vai falar. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz: e Ele enxugará dos olhos de vocês toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. Então, o paralelo de dor, sofrimento, choro vai existir para além dessa vida, para além das situações que vivemos aqui. Só que o momento da escolha para onde vamos estar é hoje, é agora. Eu não posso escolher depois que partir. Eu tenho que fazer a escolha quando? Agora, hoje. Então, para o lugar que vai ter o próprio Senhor enxugando as lágrimas pessoalmente, e não vai haver dor, eu preciso tomar uma decisão. Porque se eu não tomar essa decisão, o texto de João vai falar que automaticamente, naturalmente, sem eu precisar fazer nada, eu vou para o outro lugar. Porque aqueles que não confessam já estão condenados. Aqueles que não confessarem a Cristo já estão. E aí a gente precisa fazer essa escolha. Eu quero o Senhor que me vê, me compadece, se compadece de mim, muda a minha história, faz milagres na minha vida e traz uma esperança futura, ou eu só quero fragmentos disso para os dias de hoje? E eu queria dar a oportunidade a você, meu irmão, que ainda não confessou ao Senhor. Não sei se você nunca fez isso, ou se você fez e provavelmente, talvez, tropeçou ou desanimou na fé. Queria que você tivesse a oportunidade hoje de novo, de se entregar ao Senhor Jesus, para que Ele possa não só enxugar os seus olhos e as suas lágrimas nos dias de hoje, mas que você tenha certeza e esperança que quando você chegar diante dele na eternidade, você nunca mais vai precisar chorar. Então, se você nunca fez esse confessar ao Senhor, eu queria te convidar a levantar a sua mão para a gente orar por você. Então, se tem alguém que nunca confessou a Jesus, nesta noite, queria convidar você a levantar a sua mão para a gente orar por você nesse lugar. Se você já aceitou o Senhor e por acaso se desviou no caminho, no trajeto, você também pode fazer isso e a gente vai também orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor adora ao Senhor com um cântico, você pode levantar a sua mão e a gente vai pedir à igreja que esteja em oração, com seus olhos fechados.
Você não precisa ver